26º domingo do tempo comum, dia 1º de outubro. Reflexões para a mesa da palavra. Ser cristão é mais do que ser bom. Seguir Jesus é fazer o bem. Começamos então a nossa reflexão com a nossa tradicional historinha. A maior parte do tempo útil daquela senhora era gasto na igreja em orações e novenas. Rezava muito, sempre para ela e para os seus, mas não reparava e muito menos se preocupava com alguma coisa que estivesse acontecendo fora da igreja ou mesmo fora da sua casa. Diariamente, na passagem pela praça rumo ao templo e no retorno para o seu lar, tinha que se desviar e baixar a cabeça, persignando-se, eis que sempre por lá estava a prostituta em busca de clientes. Enquanto uma gastava a vida só rezando, a outra, após ter ganhado seu triste dinheiro, ia até um quartinho escuro. Lá, dava banho, alimentava e ia cuidando dos curativos de uma amiga prostituta com AIDS. Depois, apanhava 2 conduções até sua casa, onde, enfim, iria alimentar, cuidar e acariciar os filhos. Na vida religiosa, é comum encontrar 2 tipos bem característicos de gente. Há aquelas pessoas que cumprem os mandamentos. Para esses é impossível que haja um culto, uma festa religiosa, um terço ou uma missa na qual não se façam presentes. Profundamente conhecidos nas igrejas, fazem delas suas casas. Sem dúvida que são pessoas muito boas. A questão é que podem se acostumar a olhar para cima, esquecendo-se de ver as pessoas ao lado, principalmente aquelas que são necessitadas delas. Pior ainda é que podem até se julgar justificadas por cumprir a lei. O outro grupo de cristãos é aquele que podemos chamar de gente que faz o bem. Cultivam a vida de oração, têm intimidade com Deus, cumprem a lei, mas não resumem suas vidas a isso. Estão sempre disponíveis a ajudar e servir os irmãos, principalmente àqueles mais desprezados pela sociedade. Mateus, através dessa parábola bonita e forte, e ao mesmo tempo bastante exigente, quer nos mostrar que Jesus considera mais aqueles que fazem o bem. Para Jesus e também para a religião, ser bom é muito necessário, mas não é o suficiente. O cristão, muito mais do que ser alguém que se considere bom, é aquele que segue na vida a fazer o bem. Alguns agiógrafos, ao relatar a vida dos santos, passam-nos a impressão de que não compreenderam essa parábola. Dão-nos a entender que seus biografados parecem estar mais preocupados em serem bons do que em fazer o bem. Ser santo é colocar-se em prontidão, fazendo-se disponível para construir o reino de Deus. Esse nada mais é do que a instalação e a manutenção do bem no mundo. 2 profissões desprezadas, 2 tipos de gente da pior qualidade naquela sociedade. As prostitutas e os cobradores de impostos, os chamados publicanos. Vem Jesus e nos desconcerta ao apresentá-los como aqueles que nos precederão no reino dos céus. Não porque estejam fazendo a coisa certa, hein? Longe disso, mas porque têm o coração mais livre e por isso estão mais abertos para ouvir a palavra e se converterem para fazer o bem. É significativo reparar que Mateus, o único evangelista a nos contar essa historinha, havia sido no passado um publicano. Além do que,
entre os seguidores de Jesus, havia muitas seguidoras. Existiam mulheres excluídas. E dentre essas, alguém duvida que havia muitas prostitutas? Vejamos que, ao dizer assim, Jesus está sinalizando que somos nós, aqueles que vivemos na igreja, os que estão mais necessitados de mudança. A conversão de quem está na igreja, mais do que um câmbio de aparências, irá passar necessariamente pela transformação do coração. É preciso mudar o modo de proceder, e esse movimento se dá de dentro para fora. Passar do mero e correto atendimento à lei para o seguimento de Jesus na liberdade do amor. Algumas pistas para reflexão. Busco ser bom ou vou além em busca de fazer o bem? A vida sacramental e de oração me leva em direção ao pobre e desprezado? Meu coração necessita de que tipo de conversão?